Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre o terceiro elemento do Estado, que é o governo, né? Então, basicamente nós já falamos aí sobre o povo, né? O conjunto dos nacionais, e a gente explorou um pouquinho, né, o que isso significa, o que é nacionalidade, como nós tratamos aqueles que não são os nossos nacionais. E aí nós falamos na aula passada sobre território, né, e discorremos aí sobre o território no que diz respeito aos seus aspectos, né, marítimo, o território terrestre, o território do espaço aéreo. E agora a gente vai falar então sobre o governo, né, que é o terceiro elemento do Estado, e basicamente nós vamos discutir aí os órgãos do governo que interferem nas relações internacionais, tá? Para falar sobre isso, pessoal, primeiro eu gostaria de lembrar de algo que a gente conversou ainda nas nossas aulas presenciais, que é o fato de que o governo ele pode ter de ser reconhecido pela comunidade internacional, né? O reconhecimento de governo ele difere do reconhecimento de Estado, ele é, na verdade, uma declaração feita pelos demais estados de que se reconhece a legitimidade daquele governante para representar aquele povo, aquela população. Não é algo que está ligado ao reconhecimento de Estado, mas sim a legitimidade do representante. Dentro desse contexto, pessoal, esse reconhecimento de governo ele é importante, porque é a partir dos órgãos de governo que se dá as relações internacionais, que se dá a relação entre os países na arena internacional. Se a gente for se basear lá na Convenção de Montevidéu, que entende como requisitos, né, para a existência de um Estado, povo, território e governo, e a capacidade de ter relações internacionais com outros Estados, né, nós vamos ver aí que esse reconhecimento de governo é essencial para que os Estados possam conversar entre si, ter relações entre si, né, ter trocas comerciais, trocas políticas, né, negociações de diversas espécies, né. A ideia, né, de um governo é que o governo de um estado seja autônomo, sem nenhum tipo de dependência jurídica, embora, claro, né, que a dependência econômica ou política é uma característica do cenário atual de interdependência global onde os países se inserem, né? Mas o que se entende com a ideia de autonomia de um governo, né? Basicamente, é a capacidade que esse governo tem de tomar decisões sobre a forma de gerir o espaço interno, sobre a forma de gerir a administração interna do seu estado, conduzir as relações internacionais sem ter nenhum tipo de interferência de outros atores, né, de atores que estão alheios a esse processo do governo. E por isso esse conceito de autonomia do governo é um conceito que está intimamente ligado à ideia de soberania, né? A ideia de soberania que, né, como vocês sabem, é o que caracteriza aí os estados, a igualdade soberana dos estados no plano do direito internacional. Nós vamos então falar agora sobre quais são os órgãos do governo que participam das relações com outros estados. Não vamos explorar aqui todos os órgãos de governo, mas apenas e tão somente aqueles que fazem parte da capacidade, da possibilidade dos estados de terem relações internacionais. No primeiro momento, nós temos que falar aí sobre o chefe de Estado. O chefe de Estado, pessoal, é o representante do Estado na ordem internacional. No nosso país, com o sistema presidencialista, a gente tem uma coincidência entre chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado e chefe de governo são a mesma pessoa, o presidente da República, né? Mas é o chefe de Estado, então, em países, né, onde há uma distinção entre chefe de Estado e chefe de governo, monarquias parlamentaristas, por exemplo, né, a chefia de Estado é quem estabelece a função de representação do Estado na ordem internacional. É o chefe de Estado que tem a função de ratificar os tratados internacionais. O que significa ratificar, pessoal? Ratificar significa confirmar. Confirmar significa que os tratados eles são assinados, né, eles são posteriormente, né, depois da sua assinatura, eles vão ser assinados lá, por exemplo, por um representante, por um diplomata, né, pelo ministro das Relações Exteriores, por algum outro representante do Estado, do governo na arena internacional.
E aí, posteriormente, esse tratado ele vai ser discutido, né, no Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai votar o tratado internacional, vai decidir pela sua aprovação ou não, e, né, na sequência, o presidente ratifica, ou seja, confirma para o Estado estrangeiro que aquele tratado né, que foi celebrado está válido, está apto para produzir os seus efeitos, né? O chefe de Estado, então, é quem tem essa prerrogativa. É ele que vai dar a última palavra na decisão de se vincular a algumas obrigações internacionais, né? E os chefes de Estado, por estarem aí numa função de representação do Estado, eles vão ter imunidade, ou seja, eles não podem ser presos, eles não podem ser processados, né, nem no aspecto penal, nem na seara civil, né, em outros estados. Eles têm uma proteção, uma garantia, mesmo que eles cometam um crime numa visita para um outro estado, por exemplo, eles não podem ser presos, porque eles têm essa imunidade de jurisdição e essa inviolabilidade pessoal, que é uma garantia que o chefe de estado tem por ser representante do seu estado. Não há aqui, embora a gente fale da necessidade de um reconhecimento de governo, o que se dá basicamente, né, pelo reconhecimento da figura do chefe de Estado, não cabe ao Estado estrangeiro fazer um questionamento quanto à qualidade do representante, né? Então a gente vai reconhecer a sua legitimidade no sentido de dizer, olha, ele está ali traduzindo os anseios de uma população. Agora, a comunidade internacional não pode fazer considerações, não cabe aí à comunidade internacional fazer considerações sobre as escolhas eleitorais de outros países. Isso faz parte, né, do princípio da autodeterminação dos estados, né? Bom, além da figura do chefe de Estado, nós temos com uma importância significativa para as relações exteriores, né, a figura do ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores é quem tem como função da execução a política externa fixada pelo presidente, né? Então, é ele que vai tanto coletar as informações necessárias para a formulação da política externa, como executar essa política externa e organizar as maneiras em que essa política externa deve ser negociada. Ele vai atuar, né, como representante do governo brasileiro internacionalmente, por isso que a gente muitas vezes vai chamar o ministro das Relações Exteriores de chanceler, e ele vai estar lá negociando e celebrando tratados, organizando missões, organizando, né, as embaixadas e os lugares, né, de representação consular que o Brasil terá também, e buscando aí representar o Brasil nas conferências internacionais, né, com as missões diplomáticas estrangeiras, com os organismos internacionais e etc. O ministro das Relações Exteriores é o chefe dos diplomatas, né? Então, aqueles de vocês que pretendem seguir a carreira diplomática estarão diretamente subordinados ao Ministério das Relações Exteriores, que é o que nós chamamos aí, como nós chamamos o Palácio do Itamaraty. Estando também o ministro em território estrangeiro, ele vai gozar dos privilégios e das imunidades dos agentes diplomáticos, também do chefe de Estado, né? Para que ele possa desempenhar aí as suas funções com independência. Então, também não vai poder ser preso, também não vai poder ser julgado, nem civil, nem penalmente, e todas essas questões que nós discutimos a respeito do chefe de Estado e que nós vamos discutir agora com mais ênfase, entrando na discussão sobre o direito diplomático e o direito consular. O que é isso, pessoal? Direito diplomático e direito consular é a parte do direito internacional que estuda as relações diplomáticas e as relações consulares. Nós vamos falar sobre o direito diplomático e sobre o direito consular nesse momento para que vocês entendam quais são as funções dos agentes diplomáticos e dos representantes e agentes consulares e para que vocês entendam quais são os privilégios e as prerrogativas que esses agentes detêm no seu trato e nas suas relações com outras nações, ok? Bom, direito diplomático, pessoal, pode ser entendido como a parte do direito internacional que estuda as normas que regulam as relações diplomáticas, né? Esse tema ele é tratado por diversos autores do direito internacional em momentos diferentes, né? Por exemplo, alguns autores vão citar isso dentro da parte da imunidade do Estado, outros vão falar disso como, né, dentro da discussão sobre os órgãos do Estado nas suas relações internacionais, como é o caso do Hildebrando Ascioli, que é a perspectiva que a gente está adotando aqui, né?
E outros vão ainda abrir um capítulo específico nos seus livros e nas suas obras para falar do direito diplomático e do direito consular. Interessante que você saiba, pessoal, que o direito diplomático está regulado por uma convenção internacional, que é a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. É claro que as relações diplomáticas, elas não nasceram em 61. As relações diplomáticas já existiam muito antes disso, né? O que se fez através da Convenção de Viena de 1961 foi criar um código para positivar as normas jurídicas costumeiras ou consuetudinárias que versavam sobre as relações diplomáticas até então. E a partir dali nós temos então esse instrumento como grande referência para lidar com o direito diplomático dentro do direito internacional. Aqui no Brasil, nós ratificamos a Convenção de Viena sobre o Direito Diplomático dentro do Decreto 56.435 de 65. Então, é um instrumento que foi ratificado, que foi incorporado pelo Brasil e que se encontra, portanto, como parte do nosso direito interno também, né? Interessante que vocês saibam, pessoal, que embora o direito internacional faça uma distinção entre a carreira diplomática e os representantes consulares, inclusive com tratamentos diversos dados aos dois, né, para que você seja um agente diplomático ou um representante consular, você tem que ser aprovado no chamado CACD, que é o concurso de admissão para a carreira diplomática. Ambos, né, tanto a carreira diplomática quanto a carreira consular no Brasil, faz parte desta mesma carreira que está ligada aí ao Ministério das Relações Exteriores, ok? Muito bem, pessoal. Quem são, então, os agentes diplomáticos? Os agentes diplomáticos são os representantes do Estado para assuntos políticos, para assuntos públicos, né? Aqui no Brasil, esses representantes necessariamente devem ser brasileiros natos. Essa é uma das distinções entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, prevista pelo artigo 12 da Constituição. O candidato a agente diplomático, ele deve se submeter ao concurso de admissão da carreira diplomática, então, como nós já mencionamos, e o chefe da missão, o embaixador, ele deve ser aprovado pelo Senado Federal. Você deve se lembrar, há algum tempo, as discussões sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro nomear o filho dele, Eduardo Bolsonaro, como embaixador dos Estados Unidos. Ele acabou desistindo dessa ideia justamente porque, para que isso se efetivasse, haveria necessidade de aprovação por parte do Senado Federal daquela nomeação. E aí pareceu ali que a atitude tinha sido um pouco polêmica e que não haveria essa confirmação e o presidente acabou então desistindo da nomeação, né? Bom, os agentes diplomáticos, eles vão trabalhar na missão diplomática, né? Basicamente, a missão diplomática, ela vai conter, além dos agentes diplomáticos, também o pessoal administrativo e técnico e o pessoal de serviço, né? Então, tem as pessoas que têm ali as funções diplomáticas propriamente ditas, que são diplomatas, e existem, né, o pessoal que não é diplomata, mas é responsável por atividades administrativas, como as questões de, né, assessoramento, secretários, enfim, e aqueles que exercem atividades subalternas, que são o pessoal de serviço, né? Eventualmente ali podemos citar o porteiro, uma pessoa que trabalhe com a limpeza e etc., que vai também atuar dentro da missão diplomática. A missão diplomática, ela tem as seguintes funções, né? Então, a primeira é uma função de representação do Estado acreditante, que é aquele Estado que envia o diplomata, perante o Estado acreditado, que é aquele que recebe o diplomata ou a missão diplomática, né? Além disso, há uma função de proteção dos interesses desse Estado, de negociação, né, de promoção de relações amistosas, né, e de desenvolver aí formas de interação econômica, cultural e científica, e também uma importante função de observador, ou seja, de se inteirar por todos os meios lícitos daquilo que está acontecendo dentro do país acreditado, do país que recebeu a missão diplomática. Interessante notar aqui, pessoal, que em vários filmes, né, se vocês puderem assistir o filme Argo, que é um filme muito interessante para se discutir uma série de questões de direito diplomático e de direito consular, havia lá algumas discussões sobre, será que essa pessoa é um diplomata ou é um espião? Por quê? Porque essa função de observador encontra os limites ali no direito, né? Se existem métodos ilícitos de coleta de informação,
Aí eu recaio na esfera da espionagem. Pode ser que essa pessoa não seja um diplomata e não mereça os privilégios e prerrogativas que os diplomatas dispõem. A gente já vai conversar sobre quais são esses privilégios e quais são essas prerrogativas. Bom, quando a gente fala de estabelecer uma missão diplomática, a gente está falando de uma coisa que significa direito de legação. O direito de legação, ele se dá de duas formas, tanto o direito de legação ativo como o direito de legação passivo. O direito de legação ativo é aquele que envia a missão, enquanto o direito de legação passivo é exercido por aquele que recebe a missão. O direito de legação, ele não é uma obrigatoriedade, ou seja, nós não temos missões diplomáticas em todos os países com quem nós temos relações diplomáticas. Há uma discricionariedade. Então, a gente pode estabelecer, o país diz, não, eu quero estabelecer uma missão diplomática, o outro país diz, eu aceito, mas o Estado envia a missão diplomática se quiser. Quando o Estado decide enviar uma missão diplomática, ele vai ter que nomear o representante diplomático, né? E a nomeação do representante diplomático, como a gente viu aqui no Brasil, né, na discussão sobre o Eduardo Bolsonaro, ela tem um procedimento interno, que é o fato de que o presidente nomeia e o Senado tem que aprovar, né? Isso que a gente estava discutindo no caso do Eduardo Bolsonaro. No entanto, o país de destino desse diplomata, o país onde esse diplomata vai exercer a função de diplomata, também precisa concordar. A concessão do agreement, né, que é a aceitação pelo Estado acreditado do representante diplomático do Estado acreditante, é um ato discricionário. O Estado acreditado não é obrigado a aceitar e ele nem precisa fundamentar, apresentar motivos para sua recusa. A gente teve uma situação há um tempo atrás entre o Brasil e Israel, né? Quando, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, Israel foi nomear um novo representante diplomático para o Brasil, Israel escolheu nomear uma pessoa que era um grande defensor dos assentamentos israelenses na Palestina, que era um posicionamento que o governo brasileiro condenava à época, né? E a nomeação foi uma coisa engraçada, né? Como essas coisas políticas têm acontecido às vezes, né? Nos tempos recentes, né? Mas a nomeação aconteceu pelo Twitter. O governo de Israel nomeou via Twitter aquele representante e sem pedir o prévio agreement do Brasil. O Brasil, então, rejeitou a nomeação que foi feita por Israel e dali se sucedeu uma grande discussão se o Brasil podia ou não podia fazer, né, aquilo que ele tinha feito. De qualquer forma, quando, né, o Estado não aceita, geralmente é porque a pessoa nomeada ela é considerada uma persona non grata. O que é uma persona non grata? É quando o Estado diz, olha, essa pessoa eu não aceito na qualidade do seu representante diplomático. Isso pode acontecer antes da nomeação ou pode acontecer depois que a pessoa já foi nomeada. E nesse caso, é um mecanismo de defesa que o Estado acreditado tem para que essa pessoa não goze de imunidades e privilégios dentro do seu território, tá? Bom, mas antes da gente falar sobre essas imunidades e esses privilégios, né, nós vamos conversar aqui sobre as causas de extinção de uma missão diplomática, né? A missão diplomática ela pode ser extinta tanto quando há uma ruptura de relações diplomáticas, cujo primeiro passo para isso seria chamar de volta o diplomata, também quando há discussões aí por uma perda de personalidade jurídica internacional, uma fusão de estados, um desmembramento, etc., um não reconhecimento de governo, mas também pode existir uma supressão da missão diplomática, ou seja, uma extinção da missão por motivos orçamentários. Quando o presidente Temer assumiu, uma das medidas de política externa que ele adotou, ainda quando o José Serra, que foi o seu primeiro ministro das Relações Exteriores, estava encarregado dessa pasta, foi a de promover a supressão das missões diplomáticas em países africanos, porque o governo PT, né, o governo Lula e Dilma, havia aberto várias missões diplomáticas nesses países. Não é que houve ali uma ruptura de relações diplomáticas, mas entendia-se, né, na época, que essas relações não eram prioritárias. E como uma missão diplomática gera custos, né, custo de você ter um pessoal, você ter um diplomata ali designado, você ter um prédio, uma conta de luz, uma conta de água, um pessoal administrativo, um pessoal subalterno trabalhando na missão,
Por uma questão orçamentária se optou, né, o José Serra optou então por suprimir as missões diplomáticas que haviam sido abertas durante o período Lula e Dilma, né. Uma outra causa de extinção da missão é quando o chefe da missão diplomática é considerado persona não grata. Então, novamente, a possibilidade aí de agente do Estado que recebe a missão diplomática entender que aquela pessoa que está chefiando a missão não é mais bem-vinda no seu território. E aí ele vai dar um prazo para essa pessoa se retirar. Se ela não se retirar dentro desse prazo, ela perde os seus privilégios e as suas imunidades. Muito bem, que privilégios, que imunidades são essas, né? Privilégios e imunidades, na verdade, a expressão privilégio é uma terminologia que costuma ser criticada por alguns autores, porque privilégio parecem regalias, né? Parece algo que a pessoa não merece, né? Quando, na verdade, o que fundamenta as imunidades e esses privilégios, né, é o interesse da função. O objetivo aqui é viabilizar que a função diplomática seja cumprida com qualidade, tá? No entanto, a terminologia privilégio é utilizada pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Por isso, ela não é de todo inadequada, porque é, né, um nome dado pela própria Convenção. O que a gente vai ter aqui? O que significa esses privilégios, né? Basicamente, trata-se aí de uma limitação ao direito fundamental dos Estados de submeter os Estados e os seus representantes à sua jurisdição e ao seu ordenamento, né? A gente vai ter aqui que a jurisdição do Estado que se exerce, né, sobre o território, como a gente estudou ali, com o poder de dizer o direito dentro desse território, é algo que é relativizado em função da categoria diplomática, em função de ocupar aí os diplomatas uma função especial e de terem a qualidade de representação de outros entes que também são soberanos, né? Então, para começo de conversa, há a imunidade de jurisdição dos agentes diplomáticos. É uma imunidade que é penal, ou seja, mesmo se o sujeito comete um crime, ele não vai ser julgado. Ela é civil, ou seja, para relações privadas também não pode ser processado e julgado o sujeito, né, que tem imunidade de jurisdição diplomática. A exceção são imóveis particulares que não o residencial, que eventualmente ele tenha, ou causas sucessórias, né, ou ainda se o diplomata se envolveu em algum tipo de atividade comercial, né. Essa imunidade de jurisdição envolve também a liberação de depor como testemunha. O diplomata ele pode até ser nomeado como testemunha num processo, mas ele não é obrigado a ir depor, ele não pode ser conduzido coercitivamente, né? E essa imunidade, ela é ampla, ou seja, ela não se restringe para os atos que ele está fazendo como diplomata. Vai englobar, inclusive, né, por exemplo, situações de violência doméstica, coisas que acontecem dentro da casa dele, se ele matar a mulher, né? Enfim, temos aí uma série de imunidades. E a defesa do Estado, o que o Estado pode fazer se o sujeito se comporta mal? O Estado acreditado, né, pode declarar aquele representante diplomático como uma persona não grata e deixar que o país de origem dele resolva a questão, né? Agora, existe aqui essa imunidade ampla, que não se restringe para os atos de ofício, que vai se aplicar inclusive para crimes graves, cujo objetivo é evitar que o diplomata se sinta de alguma forma constrangido no exercício de suas funções pela ameaça de ser retaliado com um processo criminal, com algum tipo de ingerência do Estado onde ele está cumprindo essas funções, né? O pessoal administrativo e técnico que trabalha, né, nas missões diplomáticas também tem imunidade, mas uma imunidade que se restringe apenas para os atos de ofício, né? A imunidade ela é estendida para os familiares, exceto no caso do pessoal de serviço, né, que tem imunidade para os atos de ofício, mas que não a estende para os seus familiares, né? Além das imunidades de jurisdição, nós também temos inviolabilidades ligadas tanto à missão diplomática quanto ao pessoal diplomático. São invioláveis o local da missão. Então, o Estado acreditado ele não tem direito de entrar nos locais da missão, nem com ordem judicial, enviar policiais, né? Os documentos e arquivos, as correspondências, a mala do diplomata não pode nem mesmo ser alvo de revista ali nos aeroportos, né, e afins.
E o agente diplomático, ele também tem isenção tributária, embora ele vá pagar ali os impostos sobre imóveis particulares que eventualmente ele detenha, que não sejam o seu residencial, né? Então, ele tem um imóvel de praia no país, por exemplo, aí ele tem a obrigatoriedade de pagar o tributo, né, o IPTU sobre isso, e também paga em tributos indiretos, aqueles que incidem sobre os valores dos produtos que a gente compra cotidianamente, né? No entanto, o diplomata, ele não vai pagar os impostos sobre a renda, os impostos que incidem sobre a sua pessoa especificamente, né? Essas imunidades, pessoal, elas valem apenas no estado acreditado. Quando o diplomata volta para o seu país de origem, ele pode ser processado, ele pode ser julgado no seu país de origem, né? E apesar dessas imunidades, não há aí uma carta branca para que os representantes diplomáticos descumpram o direito local. Eles não podem fazer aquilo que eles quiserem, eles têm que cumprir o direito local, e se eventualmente eles não cumprirem, daí nós temos duas possibilidades. Uma, tá, é deles serem declarados como persona não grata e serem, portanto, condenados, vamos dizer assim, né, ou melhor, convidados a se retirar do país. Do contrário, eles perdem as imunidades e os privilégios. E a outra situação da imunidade é que ela pode ser renunciada. E essa renúncia ela não é feita pelo diplomata em si, mas ela é feita pelo país de origem desse diplomata. Então, se o Estado, né, que enviou o diplomata entende que aquele diplomata não está se comportando bem e que existem motivos justos pelo qual o país acreditado possa querer julgar aquela pessoa, existe a possibilidade desse julgamento ser autorizado com a renúncia à imunidade diplomática por parte do Estado que enviou aquele representante. O direito consular, pessoal, ele é muito semelhante, mas ele vai se aplicar para as relações consulares. A diferença essencial entre o agente diplomático e o agente consular é que o agente diplomático ele representa o Estado em assuntos de Estado, ao passo que o cônsul vai fazer essa representação para assuntos da esfera privada. A principal função de um consulado e de um representante consular é prestar assistência para os nacionais no exterior. Basicamente, a gente pode fazer uma comparação que os consulados funcionam como se fossem cartórios, porque a função notarial, certidões de nascimento, certidões de casamento, certidões de óbito dos nacionais que lá estão, é uma das principais funções exercidas por esse consulado. O que regula os consulados é a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63. Ter relação diplomática supõe que a gente vai ter relações consulares, mas uma eventual ruptura das relações diplomáticas não implica numa ruptura das relações consulares, porque eu ainda posso ter nacionais naquele território que eu preciso proteger. Então, essa relação não é uma relação automática. O Estado que envia é o Estado acreditando, o Estado que recebe é o Estado receptor. A Convenção aqui adota uma nomenclatura um pouquinho diferente da nomenclatura utilizada pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, né? O lugar onde as funções consulares são exercidas é chamado de repartição consular ou de consulado. Cada consulado ele vai ter uma jurisdição consular, ou também chamado de distrito consular, que é a área de jurisdição da repartição. Enquanto a missão diplomática ela geralmente está na capital política de um país, as cidades para terem repartições consulares são cidades onde tem uma grande concentração de nacionais daquele estado. Tanto é que, por exemplo, eu posso ter vários consulados de um país dentro de um mesmo estado. O Brasil, por exemplo, tem vários consulados nos Estados Unidos. E aí existe uma divisão dos Estados Unidos em diferentes jurisdições consulares. De modo que se seu filho nasceu em Miami, ele vai ser registrado, por exemplo, na jurisdição consular de Miami. Se ele nasceu em Nova York, na jurisdição de Nova York. Porque há uma área ali, né, que tem essa jurisdição. Funciona muito parecido com os cartórios. Se você for num cartório aqui no Brasil, você também vai ver que eles vão abrir lá um mapa de Curitiba e vão dizer qual é o cartório que tem jurisdição sobre o local do seu endereço, né? Existem dois tipos, basicamente, de funcionários consulares, que são os funcionários de carreira e os funcionários honorários ou elect, né, que são funcionários
que são geralmente recrutados no próprio estado receptor, não necessariamente são pessoas nacionais do estado que está enviando, enquanto, né, os funcionários consulares de carreira são recrutados dentro da própria carreira do estado de envio, né? No Brasil, como mencionei, há uma carreira só, né? Tanto os cônsules quanto os diplomatas, eles são retirados da mesma carreira. Se o Brasil quiser mandar alguém daqui para fora, ele vai pegar alguém da carreira diplomática e mandar, né? A nomeação dos funcionários consulares se dá por meio de uma carta patente, que é a carta pela qual o Estado faz a indicação. E o exequatur é o ato pelo qual o Estado receptor aprova essa indicação. Então, aqui a palavra utilizada é o exequatur e não o agreement, que é a palavra utilizada na sistemática dos representantes consulares, tá? Dos representantes diplomáticos. Quais são as funções do consulado? A principal função é proteger os interesses do Estado que envia e dos seus nacionais. Além disso, há outras funções subsidiárias, né? Fomentar o desenvolvimento de relações, informar-se, né? Uma função de observador, que também existe aqui, mas e também a função importante de expedir documentos de viagem, como vistos, por exemplo, que são expedidos pelos consulados. Também os representantes consulares gozam de privilégios e imunidades, né? A imunidade dos representantes consulares na esfera penal, ela é relativa, ela não vai se aplicar para crimes graves. A imunidade civil, ela é relativa porque ela se aplica só para os atos de ofício. A imunidade e a isenção tributária, ela vai ter as mesmas exceções que as dos membros das missões diplomáticas, né? E existe também a inviolabilidade pessoal, residencial, dos veículos, dos arquivos, dos documentos, né, das bagagens e etc. E os agentes consulares, os representantes consulares, também não são obrigados a depor como testemunhas, ok? Pessoal, espero que tenha ficado clara essa discussão sobre o direito diplomático e direito consular, sobre os órgãos que representam o Brasil nas suas relações consulares. Tem uma atividade interessante, curiosa, uma curiosidade para quem gosta de Beatles como eu, sobre a vida do John Lennon e da Yoko Ono nos Estados Unidos, para vocês discutirem um pouquinho, não só as questões dos privilégios e das prerrogativas diplomáticas, mas também alguns dos assuntos que nós já trabalhamos, como a questão da própria existência do conceito de Estado e o tratamento dado e as medidas de saída compulsória dos imigrantes. Vejam lá o caso do país criado pela Yoko Ono e pelo John Lennon e o que eles pretendiam com essa ideia aí um pouco maluca de criarem um país próprio, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.